Hoje o assunto é direito do servidor. Estamos recebendo aqui o advogado Dr. Rodrigo Borges e Viviane Ciega, presidente do sindicato. Sejam bem-vindos. Obrigado, Madalena. Obrigado, canal. Boa tarde para todos os ouvintes. Estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas e apresentar também as pautas, as propostas do sindicato. Começando aí pelo cenário geral, quais são as principais lutas do sindicato em defesa dos servidores públicos municipais? Hoje o Sindipira ele tem um campo muito amplo, né, de demandas e de perspectivas. Nós temos tanto as demandas individuais, né, que vai de cada servidores, que a gente atende lá também. Temos por categoria, né, que são específicas, que a prefeitura hoje, né, os servidores dos nossos associados são enormes. Nós hoje contamos com mais de 1.600 associados no sindicato, né, então é um público muito grande. E nós temos também as demandas coletivas, que é o nosso carro-chefe hoje que nós estamos, que é a campanha de insalubridade de periculosidade, que estamos aí na luta pela regularização dessa situação em Pirapora. E como a atual gestão ela tem buscado fortalecer aí a representatividade do sindicato junto à categoria? Olha, para nós é muito importante que o servidor, que os nossos associados estejam dentro do sindicato, que tenha o compromisso de pertencimento, né, que se sinta pertencente, que vista a camisa, que tenha orgulho de falar assim, sou Sindipira, né? Sim. Que é o nosso slogan. E com isso o nosso trabalho é de estar na base, né? Hoje a gestão 2024-2027 prioriza estarmos junto com os servidores na base, tá? Por isso que nós fazemos frequentemente visitas, estamos lado a lado com eles, proporcionando, participamos sempre que nós somos chamados para a gente poder participar ativamente, né? E também proporcionamos atividades no sindicato para fortalecer esse sentimento de pertencimento dos associados. Qual é o maior desafio enfrentado hoje aí pela categoria? Olha, sem dúvida nenhuma, o nosso maior é a questão da insalubridade e periculosidade, né, doutor? Para que seja reconhecido, para que seja dado continuidade a um processo, né, que desde 2005 que os servidores foram prejudicados historicamente. Hoje os servidores municipais de Pirapora foram prejudicados historicamente no seu papel enquanto servidor público. E como está o andamento dessa pauta hoje? Porque se eles foram prejudicados, existe aí uma intercorrência muito grande, né? Sim, isso é histórico, né? Desde 2005 que houve uma legislação que incorporou a insalubridade e a periculosidade no salário dos servidores. Eu vou passar para o advogado Rodrigo, porque vai essa questão mais jurídica nesse momento. Essa questão mais jurídica, porque em 2005, na gestão do prefeito Wagner, eles sancionaram uma legislação que prejudicou sensivelmente os servidores municipais. Por quê? Porque a 1782 de 2005, ela veio dizendo que a insalubridade e a periculosidade estaria sendo incorporada no salário, né? Então, seria como se aquelas pessoas, aqueles servidores que trabalham em lugares insalubres ou perigosos, eles já recebessem na sua remuneração o seu salário e a sua insalubridade ou periculosidade juntos, certo? Contudo, a 1784, que foi uma legislação, uma lei que foi sancionada juntamente com a 1782, dizia que a insalubridade e a periculosidade, para ela ser paga, ela teria que ser regulamentada por decreto. Então, Madalena, o que aconteceu foi o seguinte,
que o prefeito Wagner não regulamentou a insalubridade e a periculosidade por decreto. Vieram muitos outros governos, né? Os prefeitos que passaram, nenhum deles regulamentou, até chegar no prefeito Alex, que também não regulamentou. Aí você me pergunta, é culpa de quem? Não é culpa do prefeito Alex, essa regulamentação. Por quê? Porque para regulamentar, você precisa de ter um PPP do município, certo? Que é o percentual que cada departamento insalubre ou perigoso tem, certo? De insalubridade e periculosidade para ser incluído no pagamento do servidor. Então, nós temos insalubridade contemplada por lei municipal de 10%, de 20%, de 40%. Agora, o servidor não sabe qual a insalubridade que é devida a ele. Por quê? Porque não existe um plano que é responsabilidade do engenheiro do trabalho, do médico do trabalho, do técnico do trabalho, certo? Sim. Produzir esse documento de cada departamento, dizendo qual a insalubridade e a periculosidade que aquele departamento... Por setor, certo? Então, depois que nós temos esse documento, aí nós precisamos observar qual o impacto orçamentário que a insalubridade, a periculosidade, ele vai produzir, né, no orçamento do município. Nós precisamos ter também esse parâmetro para quê? Para que o município possa implementar essa insalubridade, essa periculosidade. A verdade, como eu coloquei, que isso não iniciou no governo de Alex César, mas é responsabilidade do governo Alex César produzir esse plano, sim, certo? Para que haja um estudo de um impacto orçamentário para que isso seja corrigido. É responsabilidade da atual gestão, é responsabilidade da Câmara Municipal, sim, pressionar o Executivo, sim, de forma a produzir, entendeu, esse documento, porque eu queria acrescentar, inclusive na minha fala, sim, que o impacto da periculosidade da insalubridade não é só no salário. Não é só no salário. É na saúde do servidor, é na aposentadoria do servidor. Porque quando a insalubridade é instituída, 10%, 20%, 40%, é porque é aquele impacto que o servidor tem em sua saúde. Sim. Aquele impacto que o servidor tem em sua saúde leva o servidor a se aposentar mais cedo. Por exemplo, vamos colocar uma insalubridade altíssima. Uma pessoa que trabalha com combustível. Uma pessoa que trabalha na garagem aí, abastecendo máquina, abastecendo caminhão, ele tem uma periculosidade altíssima, 40%. Um servidor que tem uma periculosidade de 40%, quando ele faz 20 anos de trabalho, ele já tem considerado 28 para a sua aposentadoria. Então, o que nos leva a analisar? É que tem servidor dentro da prefeitura que tem insalubridade, tem periculosidade, que já tem direito de se aposentar e está em trabalho. Por quê? Porque não existe um estudo de qual a periculosidade e a insalubridade dele. Nossa, então é muito sério. É muito sério. É muito sério. Você observa que e outra coisa que eu vou acrescentar, outro item. Você observa que de 2005 para cá, os servidores estão sendo lesados na sua insalubridade e periculosidade, isso daí afetando a sua saúde, a sua aposentadoria, o seu salário, entendeu? E o interessante, sabe o que é? É que
na 1782 diz que a insalubridade está incorporada no salário. Mas só que tem servidor que está ganhando salário mínimo e com insalubridade incorporada. O caso dos coveiros, os coveiros. Tem uma insalubridade alta e tem insalubridade incorporada, vai ganhar salário mínimo. Então vamos tirar a insalubridade do salário. Não é salário. Você entendeu? É um absurdo. É um absurdo. Tira 40% de quem ganha 1.600. Aí quanto que a pessoa está ganhando? R$1.000 por mês? Então você Estão pagando para trabalhar. Então, você e para observa. adoecer. E também deixando de aposentar na sua data certa. O que vai produzir adoecimento também. Certo? Sim, foram faladas quais são aí as categorias que têm sido mais impactadas. Eu queria só complementar a fala do advogado, que ele, quando ele coloca, né, a situação, essa situação é tão grave, ela é tão grave no município de Pirapora, porque a gente precisa falar sobre isso. Sim, né? urgente. E urgente em todos os lugares, e esse é o papel do sindicato, é que as pessoas sejam conscientes, que as pessoas, a população, os servidores, compreendam que isso existe no município de Pirapora. Porque até então, até o sindicato, a gente pensava, né, antes do Dr. Rodrigo assumir o jurídico do sindicato, a gente pensava que isso era discussão jurídica. E não é. E não é discussão populacional. É populacional, é administrativa. Sim. O servidor, ele tem que entender que quem tem o poder de mudança é o prefeito. Sim. Seja ele quem estiver lá, é o prefeito que tem o poder de mudar essa situação. E é nós, servidores, que temos esse poder, sabe? Verdade. Através da mobilização, uma mobilização responsável, planejada, que é o que o sindicato está fazendo, né? Quem são os mais prejudicados? Todos os servidores estão prejudicados, todos, porque não existe nem esse documento que fala quais são os cargos que são insalubres, não existe. Não existe. Então todos os servidores estão sendo prejudicados. Agora, qual é o servidor mais prejudicado? É o servidor da base. Por exemplo, saúde, agentes operacionais, né? Que aí a gente tem os coveiros, os oficiais, né? Os oficiais são os borracheiros, quem está lá na base mesmo, mexendo em todos os dias, né? Nós temos os garis, né? Que pegam situações. Nós temos fotos e vídeos deles em situações precárias. Isso é triste, entendeu? Mas por quê? Porque está sendo negligenciado desde 2005 e a gente precisa falar. E o sindicato vem nessa pegada de vamos sentar, vamos conversar, vamos expor o que está acontecendo, vamos dialogar, precisamos resolver. Porque se a gente não resolver, vai passar mais 20, mais 40 anos sem resolver. E talvez alguns nem se aposentem. Como está acontecendo vários aí, né? Só acrescentando que a única categoria que tem a sua insalubridade contemplada pela legislação municipal é o operador de raio-x. O operador de raio-x tem a sua insalubridade regulamentada pela lei, entendeu? E ele recebe, e ele tem todos os seus direitos preservados pela legislação. Agora, fora este profissional, nenhum outro tem os seus direitos preservados. E é uma questão assim que a gente conversa muito, eu e Viviane, né? É uma questão até de empatia, é uma questão até de, sabe, a gente que é cristão, a gente fica muito consternado com a injustiça que acontece com esses servidores. Já existe algum avanço aí no diálogo com o executivo? Olha, nós assumimos a diretoria do Sindipir em 2024, né? Mas essa luta, ela vem do sindicato há tempos, né? É histórico. Mas vem numa postura jurídica, em bases jurídicos, né? Que era o caminho. Tanto o sindicato seguiu o caminho jurídico, quanto alguns servidores também seguiram particulares os caminhos jurídicos, né? Só que na nossa administração, né, na nossa gestão, nós entendemos que nós não vamos para o jurídico, nós vamos para o administrativo. Sim. Né? Então, o que o sindicato nós fizemos? Elaboramos um plano de ação, né,
colocamos para votação esse plano de ação em assembleia, como manda a legislação. Criamos uma comissão onde foi formado um plano de mobilização, né? E esse plano de mobilização, em março, foi aprovado em assembleia e ele já está em execução. Então, nós já temos a nossa primeira ação de mobilização, que será no dia 15 de abril. Por quê? Nós precisamos, essa mobilização no dia 15 de abril será uma protocolização em massa. Todos os servidores estarão indo no departamento pessoal solicitar esses documentos. Quero estar presente nesse momento. Esses documentos, por quê? Esse documento é de obrigatoriedade da administração. Ele tem que oferecer para o servidor: olha, o seu ambiente é insalubre. Olha, o seu ambiente não é insalubre. Quem tem que dar esse documento é o administrativo da prefeitura. O administrativo tem que falar: olha, você é insalubre, você é 10%. Você é insalubre, você é 20%. Você é insalubre, você é 40%. Sim. Por exemplo, hoje, eu sei que o coveiro, por exemplo, os coveiros estão limpando o cemitério. Podem ir lá. É um ambiente totalmente insalubre. Tem vídeos, inclusive. Totalmente insalubre. Mas se eu for na prefeitura, se um servidor for na prefeitura e solicitar esse documento, não existe. Não existe, não prova que aquele ambiente ali é insalubre. Então, como que eu vou fazer? Como é que eu vou provar que o meu servidor lá, igual, vamos para o caso dos coveiros, né? Que é o caso do CARI, dos agentes operacionais nas escolas, que são salário base mesmo. Sim. E ele é considerado 40%, né? Na nossa visão, porque Sim. Na prefeitura não existe comprovação. Então, na nossa visão é 40%. Como se ele recebe um salário? Como que ele ganha 40% de insalubridade? É a pergunta que não quer calar. É uma pergunta que todo servidor quer fazer. E a gente só vai saber disso através desses laudos. Então, por isso, eu estou aqui, né, convidando você, convidando também todos os servidores. Vamos estar presentes. Dia 15 de abril, o sindicato vai estar lá, com toda a sua mobilização, né, com todo o amparo que o servidor precisa. Dia 15 de abril, de meio-dia às 6, vamos fazer uma protocolização em massa, né? E esse plano de mobilização... Estaremos lá. Isso. E esse plano de mobilização, ele foi aprovado, ele tem, todo mês tem ações que nós vamos fazer. Sim. Por quê? A gente precisa que o Poder Executivo sente com a gente. Você me perguntou como é que estão as negociações, né? Hoje é instaurada uma mesa de negociação com o Poder Executivo. Nós temos essa mesa instaurada. A gente sempre está sentando com eles frequentemente. Paulão, que senta com a gente, que é o secretário de governo, né? Que representa o prefeito. O prefeito já tem um tempinho que não senta com a gente. Quem é mesmo é só Paulão que está lá com a gente sempre, né? Representando ele. Mas, desde 2024 para cá, nessa mesa de negociação, a questão da insalubridade, da periculosidade, ela é tratada como um assunto que vamos discutir juridicamente. Sim. Vamos discutir juridicamente. Então, a partir desse momento... Mas agora, o posicionamento não tem, é só discussão. Não tem. É fala. Nós vamos discutir juridicamente, né? Não tem porquê. Eles estão, quando eu falo eles, o Poder Executivo, né? Ele está pautado na legislação. E se existe um jurídico, existe o advogado doutor Rodrigo, existe o corpo jurídico da prefeitura, qual a dificuldade real em sentar e resolver? Porque aí vai entrar na questão do estatuto, na reformulação do estatuto Sim. dos servidores, que isso é uma outra pauta também do sindicato. E vamos falar sobre ela. Que a gente vai falar posteriormente, que já está em andamento também. Então, só para colocar a questão da negociação. Nós estamos em negociação, né? Está andando na questão da insalubridade e periculosidade muito devagar. Por isso que a gente vem com a mobilização, para a gente poder acelerar essa negociação com o Poder Executivo, né? Da última que a gente teve com o Paulão, nós conversamos com ele falou que iria olhar a questão, né, da reformulação, porque hoje a prefeitura está mais fácil para eles, né? Sim. Porque eles têm os técnicos de segurança do trabalho, eles têm o engenheiro do trabalho, Sim. então eles já têm o corpo que antes não existia, que hoje já existe, né? Mas que existe alguma situação firmada entre sindicato e prefeitura, enquanto insalubridade e periculosidade, a gente ainda não caminhou,
mas nós vamos sentar. Depois da mobilização, eu acredito que a gente consiga Que deu sentar. uma avançada. Acredito que sim. E a gente quer ressaltar o seguinte, que nós sabemos que essa pauta para a prefeitura é uma pauta complicada. Por quê? Porque isso mexe no orçamento da prefeitura e tal, e a gente não quer quebrar a prefeitura. A gente não quer... Certo? O que a gente quer é tentar, igual quando nós estivemos lá na Câmara conversando com os vereadores, o que a gente quer é tentar, junto com o Executivo, buscar uma solução. Porque, por exemplo, se você me pergunta, mas e o retroativo, como vai ser? A gente não tem pauta para discutir esse retroativo, até mesmo porque sabemos que se a prefeitura assumir esse retroativo, ela quebra. Sim. Então, é muito dinheiro, muitos servidores. A gente quer tentar corrigir uma injustiça que é histórica, Sim. entendeu? E que é realmente muito importante para o município resolver, Futuro, né? resolver este problema. Sim. Então, o que a gente gostaria é exatamente isso, é mobilizar os servidores, o legislativo, o executivo, no intuito de todos darmos as mãos na busca por uma solução que venha corrigir essa injustiça que é complicada para o servidor. Agora, falando um pouquinho sobre a educação, o que o sindicato tem feito aí pela valorização dos professores? Olha, a questão da educação, nós estamos bem presentes, né? Estamos acompanhando, inclusive eu sou professora, né? Estou há 27 anos na educação. Tenho grandes amigas professoras, aproveitando o espaço aqui, vou mandar um abraço para a Lorena, para a Deni. Sim, são todas nossas companheiras de luta. Então, na diretoria hoje do Sindipira, nós temos 2 professoras, né, que tem um embasamento muito grande. Então, a gente consegue, né, ter uma visão do real, porque a educação, é muito fácil falar de educação de uma forma, mas quando você vive a educação, você sabe falar sobre educação, né? E é o que... Tem professor até no jurídico. Não é também, né? Então lá a gente sabe o que a gente está falando, né? Então a gente vem acompanhando a educação de Pirapora, né? Falando em questão dos professores. Foi implantado em 2024 um módulo nas escolas, né? Sim. Um grande avanço para a educação, a questão da implementação do módulo, né? Mas fazemos algumas críticas a este módulo, porque a estrutura desse módulo, ele requer muito, ele exige muito pessoas, né? Sim. Porque é uma rotatividade muito grande, então ele vai ser pautado muito em pessoas. E quando você sabe quando é pautado em pessoas dentro de uma escola, eu posso falar porque eu já fui diretora há muitos anos. Então, você pode ter 30 pessoas dentro de uma escola. Não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. Não vai. Um dia você vai falar, meu Deus, eu não vou abrir escola hoje, né? Verdade. Não vai. Então, quando um módulo ele tenta se sustentar por pessoas, Sim. o risco é muito grande. É o que está acontecendo na rede municipal hoje. O sindicato ofereceu algumas sugestões para a gente poder estar resolvendo essa situação, né, para poder adaptar essa questão do módulo, que ficaria muito mais barato para os cofres públicos, né? Mas infelizmente a gente não teve abertura da secretária de Educação em estar atendendo o sindicato, né, para a gente poder estar fazendo. O sindicato participou de algumas ações Sim. desse módulo, mas depois que veio o orientador, não pôde ser discutido. Então a gente foi colocado o que foi desejado. Não houve uma discussão após o orientador. E uma crítica que o sindicato faz é assim, a gente precisa ter uma normativa. Por quê? Criar um módulo, mas não criar uma normativa. Então, como que você vai questionar a estrutura de um módulo sem uma normativa? Então, cada um faz do jeito que quer numa escola? Então vira bagunça. Então a gente precisa, aí os servidores, os professores, né, ligam pra gente, como é que funciona? Como que é isso? Eu falo, olha, no município de Pirapora não tem normativa. Vamos seguir a normativa do Estado. É o mais coerente. É o mais coerente.
Nós temos um ofício da secretária de Educação falando no final do ano que ela iria estar providenciando a normativa no final de 2025, né? Sim. Mas até o momento não apresentou a normativa para o sindicato nem para os seus servidores. Então a gente precisa, isso é uma valorização, o servidor ele precisa saber a sua normativa para poder saber como é que vai funcionar o módulo e evoluir, né? Porque nós estamos para evoluir, né? Foi um grande avanço, mas que precisa ter essas adaptações que estão acontecendo. Por exemplo, hoje é dia, eu sou professora, hoje é terça-feira, é dia do meu módulo, do meu planejamento. Só que dentro da escola não tem ninguém para fazer o meu módulo. Aí eu tenho que ficar dentro da sala de aula. Eu peguei o meu módulo. Eu recebi várias reclamações em relação a isso de professores, dos quais eu acompanho. Eu tenho um carinho muito grande pelos servidores, principalmente em relação aos professores. Sim. E eles sempre tiveram um apoio por parte do que acontece justamente por isso. Porque são reclamações muitas vezes fáceis de resolver e sem resposta. Sem resposta. É isso que a gente precisa, sabe? A questão de materiais, que os professores estão questionando muito, né? A estrutura, principalmente das creches. Uma reclamação que eu recebi de pais foi sobre o material e o uniforme. Gente, estamos já em abril. Daqui uns dias vem férias. Um detalhe que eu gostaria que a gente pode fazer um paralelo aí. A questão da insalubridade e periculosidade na educação. Sim. Hoje as nossas escolas continuam usando pó de giz. Outro absurdo. O giz. Ali, o pó de giz é insalubre. Eu, quando foi incorporado em 2005, eu estava dentro da sala de aula, eu recebia o pó de giz antigamente, né? Sim. E ele permanece. E aí, quando a gente vai nas escolas hoje, se usa o pó de giz, então a gente também tem direito de receber a insalubridade por causa do pó de giz. Então, assim, né? são questões que merecem atenção. Merecem atenção, merecem, né? Sentar, conversar, dialogar, montar uma normativa. Porque quando você monta uma normativa, não, olha, nós vamos seguir a normativa, mas essa normativa, ela não tem que ser imposta. Ela tem que ser negociada, ela tem que ser discutida, né? A gente apresentou, eles apresentaram, depois de pronta, senta, vamos discutir. Chama o servidor para poder discutir a normativa. O servidor que está atuando para saber se vai funcionar ou não. Você entendeu? Então, assim, são situações que a gente coloca que a gente precisa ser ouvido, né? A gente precisa ser ouvido, sentar, dialogar, conversar. Ninguém, igual o Rodrigo falou, ninguém tá para bater pé em porta, falar, tem que ser assim. Não, mas a gente precisa do diálogo, né? A gente precisa da construção. E o sindicato, ele está aberto a todas essas situações. E a gente está acompanhando na base, igual eu coloquei para vocês. Nós vamos nas escolas, nós estamos junto com os professores, né? Diariamente o servidor. Nós temos as questões dos sábados letivos aí também, na rede municipal, né? Principalmente de creche, que a gente precisa sentar, dialogar, porque tem que entender que existe a carga horária do aluno. Isso o sindicato não discute, não é da nossa alçada. Eles têm que cumprir. Mas a gente tem que negociar a questão da carga horária dos servidores também. Pode ser negociado, né? A gente pode negociar essa questão também. E existe diálogo aí sobre o piso, a carreira em relação com a prefeitura, com o gestor? Olha, hoje é pago o piso proporcional ao piso, a carga horária, né? Do ensino fundamental tá ok, né, na creche. A gente, acontece um equívoco muito grande no município de Pirapora em questão às creches. Sim. Né? Porque as professoras, eu acho que o advogado pode falar melhor depois, a creche, há um tempo atrás, né, não era reconhecida em Pirapora como professoras regentes. Sim. Elas eram como monitoras. Então isso influencia até hoje. Por exemplo, as professoras de creche não recebem os 10% de regência que um professor de ensino fundamental recebe. Você podia falar um pouquinho sobre essa lei, Rodrigo? E como fica essa situação? A verdade é que a professora de creche, ela, além de ela ser 40 horas, né? Sim. Ela não recebe a regência. E um outro fator também que eu acho, assim, que deveria ser rediscutido é a questão do adicional por gratificação, por assiduidade, né?
porque essa gratificação, ela tem feito com que os professores trabalhem doentes, né? Por quê? Porque você, que eu não acho justo é isso, se você faltar injustificadamente, eu acho que tudo bem você perder a assiduidade. Mas se você está de licença para tratamento de saúde, você perder essa assiduidade, isso está fazendo o quê? O que está acontecendo no município que a gente tem observado? O professor está indo trabalhar doente para não pegar atestado, para não perder essa assiduidade. Por quê? Porque se ele pega um atestado, ele perde naquele mês. Se ele pegar um atestado de um dia, ele já perde naquele mês a assiduidade. A assiduidade tem que ser 100%. Gente, isso é Senão, absurdo. se ele entendeu? Então Eu te falar tanto sobre saúde mental, saúde emocional, saúde física. Pois é. E os professores estão passando por isso. Agora, essa questão da legislação das creches, é fundamental que o legislativo, os vereadores, tenham consciência disso, que precisa mudar a lei municipal para resolver essa situação da regência, entendeu? Eu já tenho uma reunião marcada com a Comissão de Educação da Casa Legislativa, mas os vereadores já estão cientes disso também, que precisa mudar a legislação do município, porque a federal já houve, né, o favorável para isso, mas enquanto não mudar do município, para que garanta... A legislação do município ainda não acompanha. Não acompanha, entendeu? Então elas são consideradas como monitoras e fazem todo o trabalho de regente. Nossa. Elas são professoras regentes, mas no papel é um absurdo que acontece. Então, assim, um grande desafio nosso hoje é garantir esses direitos na legislação municipal. Muitos direitos foram sucumbidos na legislação municipal. Na legislação municipal. Por exemplo, férias-prêmio também. O estatuto, que vem aí, né, nós vamos falar do estatuto do servidor, que foi tirado nesse do estatuto. Foi tirado das férias-prêmio do servidor. Então tem muito retrocesso também, né, gente? Tem. Porque o que acontece? Esse estatuto foi em 2005. Tá? Eu posso falar porque eu estava presente, né? Eu já era funcionária da prefeitura em 2005. Então eu lembro, eu costumo falar que eu lembro dessa 21 anos. 21 anos, né? 21 anos. Então o estatuto nessa época foi uma grande perca. Uma grande perca. Nós perdemos férias-prêmio, né? Porque não existe mais, antigamente existia. O professor perdeu, que na época a gente saía de sala de aula com 20 anos de magistério. Você permanecia na educação, aí você tinha o direito de sair da sala de aula. Perdeu-se isso também, né? Inúmeros benefícios que foram cortados nessa questão do Estatuto dos Servidores. Aí nós temos, nessa mesa de negociação, nós temos uma promessa do Poder Executivo de mudança, de reformulação desse estatuto, né? Que já estava para... Está acontecendo agora. Desde a outra diretoria do Sindipira, já vem essa negociação de mudança, né? O sindicato ofereceu algumas sugestões que foram retiradas dos seus associados. Quando a gente entra também com a doutora Daiane, já estava na mão de doutora Daiane, tivemos algumas, que é a procuradora do município, nós tivemos algumas reuniões com ela, mas só que nessas reuniões do estatuto, até as férias-prêmio eles eram favoráveis à volta, mas a insalubridade não, iria continuar incorporada, não houve discussão sobre esse assunto. Mas outros pontos, eles foram até favoráveis no diálogo, né? Nada por escrito. A última posição que eu tenho, que o sindicato tem, é que está no departamento pessoal para verificação. Não posso confirmar, mas a orientação que eu tive foi que está no departamento pessoal. Não existe um protocolo que te dá um retorno com data, nem nada? Não, nós não temos isso. Nós tínhamos atas falando, vai ser maio, aí depois vai ser junho, depois vai ser agosto, depois vai ser outubro, sempre protelando, sabe? Como está acontecendo até agora, nós não temos uma data. Olha, o sindicato, tal data, eu vou te dar o estatuto, você vai reunir com os servidores, porque isso que é o correto. Antes de ser aprovado na Câmara, a prefeitura ela tem que dar para o sindicato convocar os servidores através de uma conferência, estudar com os servidores
todas as mudanças, né? E a gente fazer as aprovações ou não, acontecer o diálogo com o servidor e só depois ir para a Câmara para votação. Porque se o Poder Executivo, não, em nenhum momento eles falaram que ia mandar direto, mas vai que manda direto sem passar pelo servidor, aí nós vamos ter que ir para a Câmara, né? Porque não pode passar. Por quê? Nós já fomos prejudicados com isso em 2005. Como que a gente não vai analisar minuciosamente isso, né? Como o sindicato avalia o cenário atual da educação municipal diante de toda essa, eu vou colocar essa dificultação, é a palavra correta, porque existem dificuldades que são fáceis de resolver. Eu penso que a Secretaria de Educação, ela poderia ter uma postura melhor em questão de diálogo, né? É o que falta lá, diálogo. Lá tem pessoas muito profissionais, pessoas assim, gabaritadíssimas, conheço várias, né, que a gente vive ali, mas eles precisam ouvir mais o servidor, né? Ter essa abertura de diálogo. Porque tudo começa com a escutativa, né? Se existe, eu costumo dizer, se existe um secretário ou secretaria, tem que ter uma escutativa. Porque igual nós ganhamos, né? Eu falo que nós, porque nós somos cidadãos, né, de Pirapora, o selo, né, de alfabetização. Mas quem entregou aquele selo para ela? Foi os professores. Foram os professores que estavam ali na sala de aula, no dia a dia, se dedicando, sabe? Eles ali... Então é uma vitória em conjunto. É uma vitória em conjunto. E eu vou colocar até uma vitória de pessoas específicas. E de trabalho que muitas vezes tem que se doar além, porque não tem as coisas, sabe? Tem que ir atrás, tem que correr, né? Que professor faz isso? Sim. Né? É igual a questão dos módulos, talvez aqueles servidores não puderam planejar naquele momento, mas eles planejaram na casa deles. Verdade. Eu concordo. Né? Com certeza. Eu tenho um carinho muito grande por professor, porque minhas filhas tiveram a honra, eu também tive a honra de estudar ali com o Dr. Rodrigo, e uma das coisas que eu sempre falo, o professor ele deixa marcas profundas no coração do aluno. O sindicato gostaria que os professores tivessem a compreensão seguinte: quando eles estão oferecendo a aula deles num horário que era de módulo, sim, eles não estão dando de graça. Sim. Eles têm que receber por aquilo dali. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Ele está regendo aquela aula ali. Sim. Se você não receber por aquela aula, você está fazendo um favor para a prefeitura. Trabalhando de graça. É essa a palavra. Você não pode aceitar ficar lá regendo a sua aula sem receber aquela aula que você está regendo. Você estudou para aquilo, você sabe aquilo. Verdade. O sindicato pensa que... Qual era a opção do sindicato? Se por um acaso, meu módulo hoje, eu não consigo, a escola não consegue me oferecer o meu módulo, né? Por esses motivos. E eu vou lá reger a minha aula, me paga aquela aula, a hora. Até porque existe uma estrutura ali. Deixou, muitas vezes, outras obrigações para estar presente. Você entendeu? E era o horário dele planejar. Se ele não vai fazer aquele planejamento ali agora, mas ele vai fazer na casa dele. Com certeza. Porque a legislação exige que 1/3 da sua carga horária seja destinada a módulo, seja destinada a planejamento, correção de atividades e produção de atividades que às vezes você entrega para o aluno. E o que acontece é que a Viviane está explicando é exatamente isso. Você precisa de ter 1/3 da sua carga horária. Quando você trabalha mais que 2/3 na regência, você teve suprimido um direito seu de 1/3 de módulo. E esse módulo, já que você não consegue fazer nesse horário, você vai fazer aonde? Em sua casa, no horário que você devia estar descansando. Você está fazendo hora extra. Você entendeu? Então é isso que Viviane está falando. Essa hora extra deveria, a proposta do sindicato é que o professor seja remunerado por essa hora extra. Porque todo servidor que faz hora extra, ele recebe. O professor não recebe. Isso é um entendeu? absurdo. E existe muita coisa no Estado, por exemplo, e também no âmbito federal, que dá certo e que o município pode copiar e pode trazer essa experiência
lá do Estado. Por exemplo, a implementação das férias-prêmio. Eu ainda sou professor da maior escola de Pirapora. Sim. Que a escola Gelsi é a terceira maior escola da superintendência. 2 em Vaz da Palma e a Gelsi é a maior de Pirapora. E nós temos lá um procedimento de férias-prêmio, que eu que mexo com isso, inclusive, que não é dispendioso para o Estado, né? Então, a cada semestre, o Estado libera 2 professores saírem de férias-prêmio, sabe? E 2 professores para um universo que é o tamanho do Estado. Isso daí, pelo menos o tamanho da escola, que é a maior escola de Pirapora, isso é ínfimo. Sim, O município poderia adotar esse tipo de situação, por quê? Porque não seria dispendioso para o município e ele estaria contemplando o servidor com férias-prêmio, que isso aí é muito interessante para o servidor. E faria uma enorme diferença. Enorme diferença. Agora, falando um pouquinho sobre os motoristas, quais são as principais reivindicações aí vinculadas ao município? Olha, nós estamos numa campanha, né, também da questão dos motoristas, porque os motoristas aconteceu uma coisa inusitada no último edital que teve. Os ajudantes dos motoristas, como é que é o nome que me falhou? Monitores. O monitor do ônibus, Sim. ele ganha mais do que o motorista? Sério? Sério. Há casos disso. Há caso disso nesse novo edital agora, entendeu? Então, assim, o salário dos motoristas está totalmente defasado. Gente. Então, nós iniciamos uma negociação, na mesa de negociação com o Poder Executivo, para mostrar essa visão, né? Nessa negociação, não existe divergência da necessidade de valorizar os motoristas, né? O sindicato, quanto o Poder Executivo, reconhece Sim. a situação dos motoristas, que é precária em questão de financeira. E aí o sindicato levou para a mesa de negociação um pedido, né? Uma demanda. O que a gente gostaria? Por quê? Hoje, no plano de cargos e vencimentos do município, são tabelas, tá? E nós temos uma tabela que são de oficiais. Sim. Essa tabela de oficiais inclui todo mundo. Todo mundo que eu falo assim, motoristas, pedreiro, bombeiro, Sim. eletricista, todo mundo de obra, colocando Sim. para Operadores de máquina. todo mundo. Então, o que a gente solicitou para o município de Pirapora? Vamos retirar os motoristas dessa tabela, porque os motoristas específicos, eles têm, porque eles vão subir, eles vão por cargos. Então, eles têm especificidades, por exemplo, de curso, de transporte, Sim. né? Categorias de moto. Então, não é diferente desses Com certeza. outros, né? Então, a gente precisa fazer uma tabela específica para eles, com esses critérios da categoria, né? E pedimos mais 25% de aumento para os motoristas, né? Iniciou-se uma negociação, né? Assembleia. E a negociação, o nome já diz, é negociação, né? Nós vamos lá, leva para a Assembleia, conversa com o Poder Executivo, lá. Então, nós estamos nesse pé de negociação. Na última Assembleia que teve, o Plínio, o secretário de Finanças, esteve presente, mas o doutor Tiago, que é o advogado da Prefeitura, né? Estiveram lá, temos atas assinadas, como que isso vai acontecer no final do ano. Não me recordo, tem a data, novembro ou setembro. Então, a gente tem uma promessa com data para setembro. Outubro e novembro, eu acho que é mais ou menos. Então, a gente já tem essa data que vai acontecer de acordo, né, com a nossa proposta, a retirada deles. Por que a retirada deles? Isso aconteceu com os engenheiros. Os engenheiros foram tirados dos anos para receber aumento. Então, o motorista também pode acontecer. Então, essas demandas aí, elas envolvem carga horária e condições de trabalho e também remuneração. Remuneração e condições de trabalho e progressões, né? Que vai aumentar as progressões deles. Porque o motorista, existem motoristas que eles são habilitados para funções mais sensíveis, igual, por exemplo,
Você não pode colocar numa mesma vala um motorista de ambulância, um motorista que conduz crianças, né, que dirige ônibus escolar, que mexe com crianças, tem que ter uma atenção muito grande, tem que tomar muito cuidado, com um operador de máquina, entendeu? Então são categorias diferenciadas, distintas. Esses precisam de um reconhecimento melhor pela responsabilidade que ele exerce na sua função. E o que acontece é que o sindicato, através inclusive até do seu contador Carlos, que fez um estudo muito eficiente, demonstrou que a retirada desses profissionais para uma outra categoria, entendeu? Não traria um impacto orçamentário muito grande para o município. Então, vai ser tranquilo fazer isso, e o executivo, ele tem interesse em fazer isso, sabe? Então, como Viviane colocou, as nossas tratativas com o município acerca desse assunto, elas são muito promissoras, são muito interessantes, porque ambas as partes têm interesse. Né? Então, o sindicato ele já teve um resultado positivo aí. Referente na categoria dos motoristas, sim. Outra categoria que eu tenho um carinho muito grande é a Guarda Civil Municipal. Sim. Tenho um carinho enorme pelo comandante, pelos servidores ali. E quais são as pautas aí prioritárias para a valorização da Guarda Municipal? Eu quero aqui primeiro, falando sobre a Guarda Municipal, quero parabenizar o comandante Jefferson, né, junto com o José Carlos, né, que eles fazem um trabalho brilhante lá, em questão que a gente acompanha, né, eles lá estavam lá frequentemente, a questão do armamento, que é um sonho deles, né, e eles agora estão conseguindo concurso, então o sindicato fica muito... Você vai ter um curso agora na OAB? Vai ter, né, no dia 9, então eles estão felizes, né, e o sindicato, ele fica feliz também quando o servidor está tendo alcançando os seus objetivos, né? Mas com todo esse processo de armamento vem a periculosidade. Com certeza, e algo tem sido cobrado, viu? Periculosidade. Muitos GCMs aí, eles chegam no meu privado para falar, Madalena, lembra aí, fala pra gente. Infelizmente não dá para identificar, porque sabemos também como funciona a estrutura, mas existe aí eu não falo reclamação, mas a cobrança pelo direito. Porque a periculosidade, os guardas municipais, eles saem para trabalhar, não sabem se volta. Sim. Né? É uma profissão muito desgastante deles, então a periculosidade naquele ambiente é fundamental. E o estatuto diz que já está incorporado, né? Então a gente vai ter essa discussão aí. O comandante Jefferson coloca pra gente que já está em tramitação, né, a questão da periculosidade para os guardas, mas pode ser que a gente tenha um problema por estar incorporado, entendeu? Então a gente precisa também, mas eles não têm um laudo que fala que lá é um lugar de periculosidade. E periculosidade é tão importante porque nem tem grau, né? É 30% já determinado, não é isso? Sobre a periculosidade, né? Sobre o salário. Então, os guardas municipais, mais do que nunca agora, com a questão do armamento, né? Ele precisa receber a periculosidade. E existe o diálogo com o executivo sobre a estrutura? Não, nós não temos o diálogo, não foi colocado sobre a Guarda Municipal, sobre estrutura, né? Em relação ao equipamento, conhecimento profissional? Não essa discussão está muito incipiente ainda, né? Porque também é muito novo isso, né? Da Guarda Municipal manusear armas e tal. Então, mas é prioridade da gente tratar desse assunto com o executivo, porque se o guarda ele estiver recebendo armamento e ele não estiver recebendo periculosidade, o município está ilegal com esse profissional. Então isso aí, sem dúvida, que nós vamos pautar com prioridade
essa situação aí para a gente poder ver se a gente corrige essa discrepância aí de um guarda pegar em arma e não receber periculosidade. E qual é a avaliação aí do papel da Guarda Civil Municipal que vocês fazem? Olha, a guarda, eles estão fazendo um belíssimo papel, né, na sociedade piraporense. A gente vê o tanto que cada servidor se esforça para fazer o seu papel lá, né, se doando pela sociedade. Vou mandar até um abraço aqui para a Chay, para a Solon, para Carvalho, todos os servidores Carvalho. Juvenal foi nosso aluno também. Verdade. E para o comandante, que eu tenho um carinho geral, grande. É verdade. A gente nem quer muito falar nomes, não, porque a gente vai acabar sendo injusto. Todos os servidores. Mas vocês sabem, né? Que eu mando abraço na frente. Todos os guardas municipais, eles merecem nossa homenagem, porque eles têm dado um suporte tremendo para a Polícia Militar. E eu posso falar isso porque houve muitos furtos no nosso bairro, e eu sempre sou uma das que mais ligam para a guarda. Então, assim, todas as vezes, eles chegam muito rápido. Sim. O suporte. A Polícia Militar não tem contingente para atender essas demandas, né? Lá na Escola Argels também, até porque a guarda é vizinho nosso, né? A gente também conta com a eficiência desses profissionais. Sempre que a gente precisa, eles estão lá para nos dar suporte. Eu gostaria também de agradecer aqui, em nome da direção da Escola Argels Carvalho Santos da Mota, né? A atividade da Guarda Municipal. Mas a gente observa que não só nesses chamados aí, mas também a ostensividade da guarda na cidade. Né? Onde a gente vai, a gente está vendo um carro da guarda transitando, os eventos da cidade, como a Guarda Municipal tem dado aquele apoio. Então, vocês estão de parabéns, viu? Agora vamos falar sobre algo que é muito interessante e importante, a alteração do Estatuto do Sindicato. O que motivou a proposta aí de alteração do Estatuto do Sindipira? O Sindipira, ele vem evoluindo, né? São mais de 33 anos que nós estamos aí representando os seus servidores, né? Nós tivemos um grande avanço no número de associados, né? Hoje tem, como eu falei, nós estamos com mais de 1.600 associados. Sim. Então, pensa numa empresa com 1.600 colaboradores, como não é grande que a gente tem que ser, né? Então, a gestão que nós estamos lá, a gente vem dando continuidade, né, a um processo histórico do Sindipira, onde passaram vários diretores excelentes que vêm aí com Divino, né, que foi o precursor, que foi o primeiro que deu essa iniciativa, né, Divino, com José Rodrigues, com Serafim, e entre outros aí que idealizaram o sindicato, né, e que vem nessa história. Passando também Maurício Braga, Alessandro Bispo, a sua antecessora. A minha antecessora, que é Enaldino também, que brilhantemente entregou o sindicato para nós, né? E que a gente vem continuando o trabalho dela, né? Sim. Mas de uma forma inovadora. Eu acho que essa diretoria do Sindipira agora, ela vem com essa inovação de tecnologia, trazendo a tecnologia para o sindicato, né? Que eu acho que está entrando em todos os lugares. É agora que a gente está indo para as nossas redes sociais, movimentando. Isso é muito bom. É agora que a gente está fazendo TikTok. Olha, para chamar seguir. Para chamar um servidor para negócio. Uma forma também que a gente percebeu, como a gente cresceu muito, a comunicação precisava melhorar para os nossos associados, né? E isso fez com que a gente investisse em tecnologia. Hoje o Sindipira está implementando um sistema, né, de
de dados, para a gente ter os Isso dados, é muito né? importante. Então tem todo um sistema de dados para a gente poder oferecer para o servidor, que a informação chegue mais rápida para cada um dos associados, para que ele se sinta pertencente, né? Do sindicato. Nós implementamos também psicólogo no sindicato, né? Então teve muitas novidades aí. Muitas novidades. Que impactam diretamente os filiados, né? E aí a gente teve que mudar no estatuto, porque tinha que constar essas novas mudanças que a gente teve, né? Porque nós tivemos, melhoramos a estrutura dos clubes, com piscina. Olha! Então a gente muito precisava regularizar a forma como que isso iria proceder, o uso da piscina, né? Nós adquirimos um carro para o sindicato, né? Porque o nosso objetivo era estar na base. Como que o sindicato está na base sem um veículo? Então, limitado. Então a primeira coisa que a gente fez, vamos adquirir um veículo para que possa estar na base. Então a gente precisava organizar essa questão. Como são muito associados e nós temos convênios que os nossos associados podem usar, o fluxo financeiro é muito grande, né? Esse fluxo de empresa para associado e prefeitura. Então a gente precisava dar transparência para isso. Verdade. O servidor precisa de mais transparência, né? Tem a questão também da gestão do dinheiro do associado, né? Que nós gerimos enquanto nós somos diretores. A gente precisa dar transparência para isso também. É importante, né? Então isso tudo perpassa por um estatuto do Sindipira Forte. Por isso que foi feito. Nós solicitamos orientação, sugestões dos associados através do formulário, através de caixinha, foi feito em assembleia, né, onde pudemos discutir e já foi criado. E como está sendo feito aí a garantia da participação dos servidores nesse processo todo? Porque é muita mudança. Vocês saíram de uma geração ausente de rede social, tudo no papel, tudo. As informações eram tudo no papel. Saíram de 2005 para 2026. Na verdade, assim, em questão de tecnologia, né? De dados do sindicato, né? Então, a gente vem nessa gestão de formatizar os dados do sindicato para que a gente possa... Porque se você conhece os seus dados, você pode melhor planejar, né? E respondendo a sua pergunta, como está sendo garantida a participação dos servidores, como a Viviane colocou, toda a reformulação do sindicato para a sua atualização, que era necessário, passou pela busca de sugestão dos filiados. Nós tivemos caixinhas lá. Isso. Exatamente. Então, o estatuto, verdadeiramente, ele, como o Viviane colocou, de acordo com tanta evolução do sindicato, o estatuto precisava de acompanhar essa evolução. E aí nós fizemos essa atualização, né, para que os filiados também eles pudessem participar desse novo estatuto e que esse estatuto contemplasse toda a modernização do sindicato nele, inclusive até do mesmo processo eleitoral. Né? O processo eleitoral ficou mais moderno, ficou mais tranquilo, entendeu? Então o estatuto hoje do sindicato, do Sindipira, verdadeiramente contempla o Sindipira que é hoje. E quais ações estão em andamento neste momento aí pelo sindicato? Olha, nós estamos com a agenda cheia. Isso é muito bom, graças a Deus. Hoje mesmo nós estamos aqui, mas a diretoria está na base, né, dando as orientações. Primeiro, nós estamos com o dia 15 de abril, né? Anotei aqui para não esquecer. De meio-dia às 18, protocolização em massa. Eu convido todos os servidores, todos, para que estejam presentes lá, para a gente fazer um grande dia de mobilização. A mobilização, para ela dar resultado, ela precisa de movimento, né? Ela precisa que o servidor se movimente, que o servidor compareça, e eu tenho certeza que os servidores vão estar lá. Por quê? Os servidores estão descrentes. Os servidores, eles estão decepcionados.
Os servidores, eles estão pedindo socorro, principalmente os garis, os agentes operacionais das escolas, sabe? Sim. Os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os motoristas. Eu posso falar aqui todas as categorias, né, que são muitas. Então todo mundo assim pedindo socorro para a questão da questão da insalubridade, da periculosidade. Porque nós estamos vivendo também, né, uma questão do superendividamento dos servidores públicos municipais de Pirapora, né? É como em todo, eu acho que isso é nacional, né? Nós vamos falar disso. Então a gente precisa olhar esse lado também. Nas mesas de negociações que nós tivemos com o Poder Executivo até o momento, eles compreendem essa necessidade de valorizar os servidores de base, que são esses servidores que ganham salário mínimo, Sim. né? Porque se você for lá tirar os descontos, tudo deles, eles estão ganhando, eles estão zerados, entendeu? Então a gente precisa valorizar esses servidores de base. Os garis, por exemplo, eles reclamam muito de material, vassouras muito pesadas, né? Que a gente precisa que melhore a questão. O cemitério, o vereador Fabiano fez até um vídeo há pouco tempo mostrando a real situação dos servidores lá, sem água para beber. Então, assim, o sindicato já fez o pedido de melhoria nesses locais de trabalho, né? Mas ainda não houve uma efetivação. Então, a gente precisa olhar para esses locais de trabalho. Por exemplo, o transporte. Você vai lá no transporte, o local precisa melhorar a questão para os servidores, né? Então, isso tudo é um conjunto que a gente precisa estar trabalhando. E o sindicato vem nessa fase de informar o servidor o que pode ser feito. E quais são os próximos passos e projetos aí planejados para os servidores municipais? Só complementando aqui a fala da Viviane, nós enfrentamos também muitas demandas relacionadas ao relacionamento interpessoal. Isso, sabe? o assédio. E que a diretoria e o jurídico vem trazendo. Recebemos muitas denúncias Assédio, de podemos assédio falar sobre o moral. assédio Sim. também. Que está gritante, está gritante. É uma falta de respeito para o E servidor. a gente tem que observar que existem vários tipos de assédio, né? Sim. Existe até o assédio horizontal, que é o assédio entre um servidor e outro servidor da mesma Sim. categoria, né? Um servidor assediando o outro servidor que é seu colega de trabalho. Sim. A gente é muito chamado nos setores aí para resolver, às vezes até fazer reunião com a categoria falando sobre assédio. Eu já dei palestras sobre assédio e a gente tem que observar que o assédio ele não vem só da chefia para com o subordinado, né? Existe o assédio também, né? Que ele é vertical, mas existe o assédio inverso vertical, que é o subordinado assediando a E chefia. como agir, o servidor deve agir diante do assédio? O servidor deve agir diante do assédio. Primeiramente, buscar a ajuda do sindicato. O sindicato está lá para não só dirimir os conflitos, mas também instruir o assediado no que ele deve fazer. Procurar os seus direitos, não querer fazer justiça com as próprias mãos, não querer agir de cabeça quente, mas procurar o sindicato, que a gente está lá exatamente para isso. Às vezes, Madalena, a gente, igual eu recebi uma servidora essa semana, ontem, né? Ontem recebi uma servidora, que ela foi me reclamar sobre uma situação que estavam fazendo com ela no seu local de trabalho. E aí eu falei, e como é que é o seu comportamento em relação a isso? Aí ela me mostrou como é que ela agia. Aí eu falei, tá vendo? Você está agindo do mesmo jeito, porque ela foi me reclamar de assédio. Eu falei, você está agindo da mesma maneira que o seu assediador.
Então você também é uma assediadora, né? Então muda seu jeito de agir, quem sabe a outra parte também não vai mudar o jeito de agir. Então a gente quer que o servidor também tenha essa visão de empatia com o colega, com a chefia com o subordinado. Todo mundo tem uma visão mais empática, mais cristã, mais humanizada de relacionamentos interpessoais, sabe? E a gente intervém nesses conflitos. E a gente tem tido muito sucesso, né, Viviane? Tido muito sucesso com o diálogo, tentando resolver essas situações, e o sindicato está lá à disposição para estar ouvindo essas pessoas. E que mensagem a senhora deixa para os servidores que ainda não participam do sindicato? Antes eu gostaria de te responder as ações do sindicato. Sim. Acho que nós entramos numa sede e ficou, né? O nosso carro-chefe nesse período é a nossa campanha de insalubridade e periculosidade, né? Que nós temos o plano de mobilização, e no nosso plano de mobilização ele consta o seguinte: nós vamos fazer as mobilizações, nós vamos nos organizar, nós vamos nos planejar, as ações vão acontecer, a gente pretende contar com a mesa de negociação para a gente resolver essa situação, mas essa situação ela é tão complicada que no nosso plano de mobilização consta, se a gente não tiver resposta, se a gente não conseguir uma negociação ativa, com datas, com processos, o sindicato vai estar pedindo um estado de greve à justiça, né, para poder garantir o processo dessa campanha, né, porque já tem mais de 20 anos, a gente precisa tomar atitudes responsáveis e coerentes. Então nós estamos fazendo tudo planejado. Primeiro plano de mobilização, caso não resolva, caso não consiga, o sindicato vai sim pedir um estado de greve para que a gente possa negociar de outra forma com o Poder Executivo para a gente resolver isso. Esse é o nosso processo da campanha de insalubridade e periculosidade também. A gente vem também com o dia 1º de maio, que a gente não pode esquecer, que é o Dia do Trabalhador, né? Para quem a gente luta, que a gente luta por cada direito que eles conquistaram, né? Há anos, que vem aí, a gente corre atrás demais. Então a gente precisa parar esse dia e compreender que Pirapora só funciona porque tem os servidores públicos municipais que acordam todo dia e se doam para poder atender a população de Pirapora, né? Fazer o bem para Pirapora. Então, nesse dia, o sindicato, na sua obrigatoriedade, precisa comemorar esse dia 1º de maio. Então, a gente está convidando todos os nossos associados para poder estarem retirando uma caixa presente. Como é que eu dei o nome? Foi de uma caixa petisco, né? Uma caixa petisco. Muito bom. Uma caixa petisco para todos os nossos associados, tá bom? É só comparecendo no sindicato no dia 1º de maio, de 10 horas até 1 hora da tarde, para poder estar oferecendo para eles. E nós vamos ter também, dia 4 de julho, o sindicato já está pensando lá no forró. Isso é bom. Nós já estamos pensando no nosso forró de 4 de julho. O sindicato vem com o Arraial da Sorte Sindipira. Vai ser um bingo, tá? Já fica aqui, o bingo custa R$20. Quem quiser adquirir lá na sede do sindicato ou na base, que nós vamos estar vendendo. Os nossos servidores podem estar pagando também em folha, tá? Então, o bingo vai custar R$20. E olha só, vai concorrer um Pix de um salário mínimo. Olha! Uma televisão. E ainda vai ter Gabi Alves, Capital Morena. Gente! Tem a quadrilha de Serafim. Conhece Serafim? A melhor quadrilha de Pirapora. Tem a quadrilha do nosso lá associado, nosso amigo Serafim, que vai fazer com todos os associados vestido a caráter para brilhantar nosso arraial, né? Nosso forró. Primeiro forró. Então, gente, precisamos que vocês colaborem. Vai lá nos prestigiar, pra gente convidar. E entre outros, né, que a gente faz o pertencimento aí, né, as campanhas salariais nossa, né? Estamos aí no dia a dia com o servidor. Sobre o assédio moral, se sentiu prejudicado, chama o sindicato no local, não quer ir, marca uma reunião conosco que a gente dá todo o auxílio na questão do assédio moral. Pois é, olha, nós temos 1.600 associados, mas podemos e queremos ter mais.
né? São sempre bem-vindos. O sindicato, ele representa os servidores municipais de Pirapora, inclui SAAI, Câmara Municipal de Pirapora e IPCEP, tá? E a Prefeitura. Então, se você faz parte desses órgãos, você pode ser um associado Sindipira. É só entrar em contato conosco, que a gente manda um link, é feito o link para poder fazer parte dos nossos associados. E aqui fica o meu agradecimento a você. Muito obrigada. É meu primeiro podcast. Estou me sentindo mal. Volte mais vezes. Só me convidar que eu estarei aqui. Foi muito bom, adorei estar aqui presente, fui muito bem recebida. Pra gente é uma honra. Viu? Muita gratidão, espero ter atendido. Agradeço aos servidores, né, que estão acompanhando a gente com tanto carinho, tão fielmente lá, dando o apoio que o sindicato sempre precisa, né? Agradeço a minha diretoria, porque lá nós somos uma equipe, né, Rodrigo? A gente só está progredindo, só está evoluindo, porque a gente tem uma diretoria comprometida, né? Porque o sindicato, se a diretoria não tiver todo mundo falando a mesma língua, ele não vai, porque é um sistema de diretoria, então é em conjunto, né? Sim. São ações em conjuntos. Se você não souber trabalhar em conjunto, ali não funciona. E toda a minha diretoria, agradeço cada um de vocês por estarem presentes, estarem pegando firme com a gente, né? Todos os nossos colaboradores, nós temos lá a psicóloga, dentista, advogados, né? Que nós temos 3 advogados que nos acompanham. Então é um sindicato muito grande. Hoje, o Sindipira é um dos sindicatos maiores da região, em questão de associados e questão de estrutura também e de força, né? Porque um associado, um sindicato com muitos associados, ele é forte. Verdade. Então nós somos fortes. Então fica aqui o meu agradecimento e peço a cada servidor que sempre esteja apoiando, que o sindicato ele sabe o que está fazendo. Nessa nossa campanha nós estamos organizados, planejados e conscientes do que está fazendo. É só confiar e vir junto com a gente. Eu também agradeço muito o convite, Madalena. Madalena, uma amiga antiga, né? Madalena e toda a sua família. Um abraço lá para o pastor Marcos e para as meninas. E eu faço minhas palavras de Viviane, né? Porque a gente veio porque o seu podcast está bombando. Obrigada. E aí a gente queria estar fazendo parte dessa confusão aí. E falar para o associado que o valor do desconto no pagamento, que é 1%, é muito ínfimo, muito pequeno para as vantagens e garantias que você desfruta do sindicato. Então vem fazer parte do nosso sindicato, você que é servidor do IPCEP, da Câmara, da Prefeitura, porque eu sei que você só tem a ganhar com essa decisão. Vem juntar-se a nós, tá? Muito obrigado, Madalena, Deus te abençoe e muito sucesso com o Aqui Acontece. Só para completar, dia 15 de maio tem o Café do Aposentado também. Olha que bacana! É um dia só para os aposentados. Hoje a gente faz palestras, tem o café, depois é liberado uma piscina, um churrasquinho e uma banda para eles poderem aproveitar e se divertir lá no sindicato, viu? Os Só aposentados sucesso. Do IPCEP. Esse Sindipira é só sucesso. Eu agradeço, né, você, presidente, Viviane, ao advogado doutor Rodrigo, e dar voz é o compromisso que nós temos. Sintam-se sempre acolhidos e com voz no Aqui Acontece Pirapora.